Na última live que nós tivemos, que já faz um bom tempo, né? Já faz. Então, naquela nós no encerramento dela, nós falamos algo muito interessante. O senhor falou sobre direito médico, inclusive o senhor está estudando, fazendo a pós-graduação em direito médico, e a gente não concluiu isso. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa especialização? Porque muita gente tem dificuldade de entender, né, que o paciente tem alguns direitos e às vezes isso daí fica meio aquém, né, do conhecimento das pessoas. Sim, pastor. O direito médico, ele é um segmento muito inteligente. Na verdade, ele está dentro das garantias, né, dos direitos fundamentais, dentro do artigo 196 e 197 da Constituição Federal, onde o 197 fala que... 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, aí ele vai tratando. Quando ele fala sobre essa situação, ele está dando um balizar, dizendo que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Por ser um direito fundamental, também ele tem que ser observado dentro de normas. Porque se não estiver dentro das normas, a gente pode ter problemas. Nós podemos ter supostos erros médicos, a gente não pode falar um erro médico sem que tenha uma sentença transitada e julgada dizendo que realmente foi um erro médico. Mas esse erro médico ele pode acontecer de várias maneiras. Para você ter uma base, existe um código de ética médica que ele declara, ele afirma como devem ser os procedimentos no médico, desde quando o paciente entra dentro de uma sala dele para poder fazer o atendimento, até quando esse camarada sai depois de um pós-operatório. Então ele não faz nada da vontade dele. Ele fala assim, nossa, eu conversei com o médico e ele foi tão bom, me atendeu e tal. Outro nem olhou para mim. Bom, existe uma norma, existe um padrão para isso. Infelizmente, em alguns profissionais, não posso falar que são todos, mas eles não seguem. O senhor quer ver uma situação. Todo paciente, quando ele entra num consultório médico, o médico é obrigado a ter um documento chamado relatório médico. Esse relatório médico, ele tem que ter tudo o que o paciente passou para ele, tudo o que aconteceu, o que ele colocou, as drogas que esse paciente deveria usar, os fármacos, ele coloca também toda essa situação e ele assina. Segundo o Código de Ética, que é uma lei entre os médicos e também está para nós, ele não pode ter rasura, ele não pode ter erro, ele não pode ter lacunas. Por quê? Daqui a algum tempo, esse médico fala assim, eu mandei você tomar tal remédio, mas na verdade ele esqueceu de falar isso com o paciente. Você pede o prontuário médico, então aí esse médico, ele pode ter incorrido um erro médico, porque ele deixou ele pensou que mandou você tomar aquele medicamento, mas não tomou. Então daí vem se comprovando que o senhor tem uma base. Quando alguém está internado para ser operado, esse indivíduo, também a enfermaria do local tem também um relatório dos enfermeiros. Às 2h da manhã, passei e o paciente apresentou tais e tais problemas. Às 3h, apresentou tais e tais problemas. O médico passa às 3h30 e ignora o relatório dos enfermeiros. Qualquer problema que venha dar, significa que esse médico ele agiu com culpa, ou seja, ele agiu com negligência, com descuido para aquilo que ele deveria fazer, porque ele tem que passar pela enfermaria, ver se tem alguma coisa no relatório da enfermaria, para daí ele dar continuidade ao tratamento que ele está fazendo. E, infelizmente, muitos profissionais acabam por, não sei se ou trabalham muitas horas, o que acontece, mas com isso eles acabam caindo na culpa de serem peritos, ou seja, fazer o que ele ainda não tem realmente o conhecimento pleno para fazer, ou ele ser imprudente, né? Eu vou fazer de qualquer jeito, vou fazer de qualquer maneira, ou como eu acabei de dizer, negligente. Aí, nessa situação, entra a condição do direito médico. Agora, só falando isso, pastor, só falando Sim. isso, eu estou enxergando um hospital particular, eu não consigo enxergar o SUS em tantas benesses que o senhor está falando. Essas leis são só para o particular ou também para o SUS? Não, essas leis são para todos, tanto particular quanto para o SUS. O que ocorre é o seguinte, infelizmente, nós temos um grande número de pessoas que se valem do SUS e pessoas que muitas vezes não têm condições de depois agendar com um advogado para saber quais são os seus direitos. E acabam por serem humilhados, menosprezados,
Como eu volto a dizer, não em todos os lugares, que tem lugares que são sérios, mesmo sendo do SUS, tem médicos muito sérios, mas, infelizmente, porque não tem essa contrapartida. Mas existem julgados que são a base de erro médico, que além do médico ser condenado em uma sentença a pagar uma indenização alta, ele também pagou para a família e paga até hoje uma pensão. Olha a coisa só. é séria, não é só aquela reparação daquele dano, entendeu? Muitas mulheres são humilhadas quando elas estão para ter os seus filhos, e o médico, quando está ali, a mulher está gritando, poxa, ela está dando a luz a uma pessoa, e aquele indivíduo, ele tem que estar preparado psicologicamente para escutar, e o camarada fala piadas com a mulher, por que você fez isso? Oh, meu Deus do céu, isso dá dano moral, entendeu? Isso está mexendo com a moral da pessoa. Então, é como eu estou dizendo para o senhor, é um direito que realmente precisa de ser bem trabalhado. Dentro disso, a gente vê que, além dessa área, tem as judicializações pelos remédios, porque eu tinha uma cliente no meu escritório, pela qual ela teve um câncer, e que esse câncer, uma medicação que poderia dar uma sobrevida para ela, ele vinha fora do Brasil, e uma caixinha com 30 comprimidos, que ela tinha que tomar um por dia, o valor se dava em torno de R$32 mil. Nós entramos contra o município, contra o Estado e contra a União, ao ponto de nós pedimos a prisão do ministro, chutou a base, por descumprir a ordem judicial. O que aconteceu foi que o Estado acabou acatando e pagando, e pagou por muitos meses, o valor vinha até para a conta, né, do escritório em si, para a gente poder comprar o fármaco e comprovar lá o valor, né, pago, e para que a coisa pudesse acontecer. Infelizmente, essa moça, eu até conversei com a minha sócia minha que trabalhava comigo, ela faleceu por esses dias agora, mas deve ter sobrevivido mais 1 ano e meio, 2 anos, por causa desse medicamento. Enquanto então, vocês puderam, vocês cuidaram, né? Sim, exatamente. Exatamente. Eu fico assim preocupado, pastor, até nem dá para a gente entrar muito, senão a gente vai ficar até amanhã nisso, mas quando a gente fala, por exemplo, essa questão do e tudo mais, que muita gente sumiu e desapareceu. Isso poderia dar um processo muito grande, né? O problema é que quem paga isso é a União, que está querendo fazer com que tenha o medicamento, né? E vai acabar sobrando na conta deles mesmo, né? Na verdade, esse tipo de problema ele se deu mais, pastor, pela desinformação, né? A desinformação ela traz tanto prejuízo porque as pessoas acabaram comprando ou tendo o uso indevido, né? Todo mundo sabe que você se automedicar é causar problemas, né? E com isso acaba faltando, né? E a União realmente é que paga todo esse papo, vamos dizer assim. Tem gente que estocou demais, né? Exatamente. Nós tivemos aqui no caso, aqui na região aqui de Americana, foi relatado que teve uma empresa que comprou R$50 mil em ivermectina. Agora, se o senhor pegava uma caixa de ivermectina que custa R$5, o cara comprar R$50 mil, comprou muita coisa, né? Muita coisa. Agora, dentro dessa questão também dos fármacos, que muitas vezes acabam, como eu dei o exemplo agora, nós esbarramos em um problema que o mundo hoje ele tem muito avanço, mas tem muitas pesquisas. Então, o maior problema de um médico também aceitar fazer um tratamento com uma droga nova, ele se dá pela falta de uma prova física, real, de que aquele medicamento está certo. Só que até que isso aconteça, por exemplo, lá na Alemanha está funcionando, mas ele custa R$50 mil, ele custa R$1 milhão. Como é que faz? Entendeu? Então, aí assim, se eu ver que também tem a mão, a contramão, uma situação delicada, e no meio tem um juiz que não entende nada de medicina, que entende de lei, ele vai chamar um perito, o camarada tá morrendo? Tá, porque também é aquele caso, os casos de medicações são para urgência. Urgência, o camarada não tem, já fez todos os tratamentos possíveis. Não, existe um tratamento de terapia, não sei o quê, mas eu quero pular essa etapa. Meu amigo, não é para você. Isso é para quem está na beirada, tipo assim, não tem outra situação. A única situação que tem para mim é essa. Aí sim, é judicializado. Eu já recebi no meu escritório pessoas querendo judicializar por conta de coisas, sabe, não tem a mínima noção, como também
Eu já recebi um paciente, um cliente que ele tinha problema com a mãe dele, precisava de fralda geriátrica, e pessoas extremamente pobres, e tinham ido na secretaria municipal e até porque a gente entrou com ação, e a coisa era assim mesmo, entendeu? E aí obriga, porque uma sentença judicial ela já vem pesada com uma ordem juntamente com uma pena multa. Ó, administrador, se você não cumprir, é 5 mil reais diário, 10 mil, é 50 mil, é 100 mil, entendeu? Então, por isso que a coisa funciona, infelizmente. Mas, como o senhor disse, a gente olha para o SUS hoje e as pessoas... A verdade, meu pastor, a grande verdade é o despreparo dos nossos profissionais. Meu Deus. Você vai lá para um atendente que saiu de um plantão particular e foi lá para o plantão da municipal. Esse cara já está esgotado, já está arrebentado, já não consegue ver pessoas. E aí você chega doente com a sua filha, com a sua esposa, para ser atendido, e o camarada com a maior mal vontade. Aí é uma consequência de erros que vão acontecendo. Infelizmente, eu penso que nós precisaríamos de uma readequação em todos esses setores. Mais uma vez, eu volto a dizer, tem lugares que você se assusta. Você chega e fala, meu Deus, eu estou numa clínica particular, né? Porque eu tenho acesso em clínicas particulares, eu sei como é que a coisa é, o tratamento é outro. Se o cara não te trata bem, você procura outro, e pronto, acabou, bate na porta do cara do lado, né? Mas se dá dentro disso.